Fala pessoal, professor Tubarão aqui. Hoje vamos ver o princípio fundamental da contagem. É o início da análise combinatória. É o primeiro conceito que a gente precisa saber e entender. Vejamos alguns exemplos para entender esse conceito do PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Então, primeiro, uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Na seguinte situação, de Recife para São Paulo, eu tenho 5 estradas. E de São Paulo para Porto Alegre, eu tenho 4 estradas. Quantas maneiras possíveis eu tenho como viajar de Recife para Porto Alegre? Então, eu tenho de Recife para São Paulo 5 estradas. Então, eu tenho 5 trajetos aqui, certo? E de São Paulo a Porto Alegre, eu tenho 4 trajetos. Repare que na estrada que eu chamei de 1 aqui, né, de Recife para São Paulo, essa estrada 1, eu tenho de São Paulo a Porto Alegre 4 opções. Então, se eu fizer esse caminho aqui, eu tenho mais 4 caminhos para cá. Então, se eu fizer de Recife para São Paulo pela estrada 2, esse caminho de São Paulo para Porto Alegre, eu tenho mais 4 opções. De Recife para São Paulo pela estrada 3, para esse caminho, esse trajeto, eu tenho mais 4 opções de São Paulo a Porto Alegre. Então, repare que cada um desses aqui carrega mais 4, né? Então, Recife a São Paulo, na estrada 1, eu tenho 4 opções. Para esse, eu tenho 4 opções. Para esse, eu tenho 4 opções, 4 opções e 4 opções. Ou seja, tenho 5 possibilidades de Recife a São Paulo e 4 possibilidades de São Paulo a Porto Alegre. Então, para cada uma dessas 5 possibilidades, né? Cada uma dessas possibilidades, eu tenho 4 para cá. Então, nada mais do que fazer 5 vezes 4, 20. Porque aqui eu tenho 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. 5 vezes 4, 20 maneiras de Recife até Porto Alegre, passando por São Paulo. Nesse segundo exemplo, vamos analisar agora o lançamento simultâneo de uma moeda e de um dado comum. Vamos entender quais são as possibilidades que eu tenho em lançar simultaneamente esses dois objetos, tá? Primeiro, eu sei que a moeda tem 2 lados, cara e coroa, e que o dado ele tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para entender melhor, vamos analisar o seguinte. Aqui é o ato de lançamento. Vou lançar. A moeda, ela pode dar cara ou coroa. E o dado, quando você lança ele, ele tem 6 opções. Ele tem 6 modos de cair com a face para cima, de 1 até 6. Se meu lançamento deu cara, o dado ele tem 6 opções de cair juntamente com esse cara aqui, né? Ela pode cair tanto de 1 até 6. Então, pode ser caído cara com o número 1 no dado, cara com o número 2 no dado, com o número 3, número 4, número 5 ou número 6. Da mesma forma, se tivesse caído coroa na moeda. Por exemplo, podia ter caído coroa e 2, né? Ó, coroa e 2. Essa é uma das possibilidades. Podia ter caído cara e 6. Ó, cara e 6. Então, todo esse conjunto aqui, que a gente chama de árvore de possibilidade ou diagrama da árvore, me indica todas as opções que eu posso ter. E observe que para a moeda eu tenho 2 opções e para o dado eu tenho 6 opções. Então, cada uma dessas 2 opções, cara ou coroa, eu tenho 6 opções do dado. Ou seja, é mais fácil fazer 2 vezes 6, que eu vou ter 12 possibilidades. No terceiro exemplo, eu tenho o seguinte. Em um restaurante, há 2 tipos de salada, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quer saber quantas possibilidades eu tenho para fazer uma refeição, sendo que eu vou escolher um prato de cada, né? Uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Então, primeiramente, eu tenho o ato de escolher aqui. Então, vamos seguir essa ordem, salada, prato quente e sobremesa. Então, para salada, eu tenho 2 opções. Salada 1 ou salada 2. Posso escolher qualquer uma das duas, né? Então, para cada escolha da salada, eu tenho um prato quente. Só que eu tenho quantos tipos de prato quente? Eu tenho 2 tipos. Então, para cada tipo de salada, eu tenho escolhas de 2 pratos quentes, né? Para a salada 1 tem esses 2, para a salada 2 também. E para a sobremesa, eu tenho 3 tipos, 3 escolhas. Então, para cada uma dessas escolhas de prato quente que eu fizer, sendo na salada 1 ou na salada 2, nesse ramo ou nesse, eu tenho 3 sobremesas. Então, eu tenho todas essas possibilidades. Para a salada 1, eu tenho 2 pratos quentes. Para cada prato quente, eu tenho 3 sobremesas. E para a salada 2, eu tenho 2 pratos quentes. Para cada prato quente, eu tenho 3 sobremesas. Eu posso observar que, para a salada, eu tenho 2 opções. Então, eu tenho 2 opções para a salada.
Para prato quente eu tenho 2 opções. E para sobremesa eu tenho 3 opções. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3. Então eu tenho 12 possibilidades de comer, né? Quantas refeições eu posso fazer? São 12 tipos, escolhendo entre 2 tipos de salada, 2 tipos de prato quente, 3 tipos de sobremesa. Ok? Uma observação que você pode fazer é que esse aqui é o PFC, né, que é o princípio fundamental da contagem. Ele também tem outro nome, que é o princípio multiplicativo, que você percebe que é só pegar as opções e multiplicar, simples assim. 2 saladas, 2 pratos quentes, 3 sobremesas. Então, princípio multiplicativo, multiplica tudo isso. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Segura esse quarto exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, são 3 algarismos. Então, você tem aqui centena, dezena e unidades. Por que eu fiz isso? Porque isso que importa, porque tem esse 0 aqui. Vamos ver se tem alguma restrição aqui para a formação de um número de 3 algarismos. Pausa o vídeo e vê se você consegue identificar se existe alguma restrição para a formação desse número com 3 algarismos. Eu sei que ninguém pausou, porque nunca ninguém pausa quando alguém no YouTube pede, mas a restrição da centena é que tem esse 0. Como o número de 3 algarismos, ele não pode iniciar em 0. Porque se eu tiver assim, ó, 0,51. Isso aqui não é um número de 3 algarismos, porque o 0 à esquerda, ele não faz diferença. Seria apenas o número 51, certo? Então não seria um número de 3 algarismos, seria um número de 2 algarismos, ok? Então, existe uma restrição. Aqui, para esse primeiro número, eu não posso utilizar todos. Eu posso utilizar apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho 7 opções, né? Não é que é o número 7, tá? Aqui são as opções que eu vou colocar. Então, eu tenho 7 opções de números para colocar na centena. Pode ser o 1, pode ser o 2, 3, 4, 5, 6 ou o 7. Para a dezena, eu posso utilizar agora qualquer um desses caras aqui. Não tem restrições nenhuma para a dezena. Então, eu posso ter um número assim, né? 105, né? Não tem problema colocar esse 0 aqui, né? No meio. Então, eu tenho 8 opções para a dezena. Para a unidade, eu também posso utilizar qualquer um desses caras aqui, ó. Não tem nenhuma restrição para a unidade. Então, eu tenho 8 opções também para as unidades. Então, princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, eu tenho 7 vezes 8 vezes 8, 448 números que eu posso formar com esses 8 algarismos, de 0 até 7. Então, escreva aí para mim esses 448 números aí. Brincadeira, porque senão você vai ficar infinitos aí dias. Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora tem uma coisinha aqui, ó. Vou até destacar de rosa aqui, ó. Distintos. O que é distinto? São diferentes. Então, ou seja, um número 454 não pode, porque ele não tem algarismos distintos. O 4 repetiu, tá? Então tem que ser números de 3 algarismos que esses algarismos aqui, que está compondo esse número, não se repitam. Então eu tenho as centenas, dezenas e unidades. Fazer a mesma restrição aqui, porque as centenas não pode começar com o 0, porque senão seria um número de 2 algarismos. Então aqui as opções que eu tenho para a centena é de 1 até 7, são 7 opções, certo? Para a dezena, agora o 0 pode entrar, então eu teria 8 opções. Porém, uma opção já foi escolhida aqui. Vamos supondo que eu tinha escolhido o número 3 aqui, tá? Supondo que existem várias opções. Supondo que eu tinha escolhido o número 3. Como eu posso colocar qualquer um desses números, exceto esse cara, então eu tenho agora 7 opções também. Eu tenho de 0 até 7, exceto, né, supondo que eu tinha escolhido esse 3. Então eu tenho 7 opções. Aqui eu poderia colocar todas essas 8 opções. Porém, eu já escolhi, né? A gente supôs que escolheu o número 3 aqui, então ele já não pode entrar. Então só teria 7. Mas eu escolhi um número aqui também. Vamos supor que eu escolhi o número 6. Supondo, tá? Né? Que é o número 6 que está aqui. Então, se eu tenho todas as opções e o número 3 e o número 6 já foi escolhido, então sobra para mim
6 opções para eu colocar aqui nas unidades, certo? Então, princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, 7 vezes 7 vezes 6, 294 números de 3 logaritmos, sendo que nenhum desses algarismos repetem. Então, observe, tem muita gente que tem dúvida aqui. Você falou, professor, que é distintos, e aqui está repetindo, mas isso aqui não são os números, são as opções. Aqui são as opções, tá? Não é efetivamente um número aqui. São 7 opções de número que eu posso colocar aqui, 7 opções de número que eu posso colocar aqui, 6 opções de número que eu posso colocar aqui. Não é que é o algarismo 7 daqui, né, e algarismo 6. Aqui são as opções, tá? Então, nesse quinto exemplo, qual é o total de números de 3 algarismos distintos? Então, vou destacar bem aqui, ó, distinto, ó, presta atenção, distinto. Tem que ser diferente. Então, são 3 algarismos. Então, você tem aqui 1, 2, 3. Qual o total de número de 3 algarismos distintos? Só que ele não fala quais são as opções, mas são números de 3 algarismos. Então, as opções que eu posso colocar é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos aqui vão entrar nas minhas opções para o número. De novo, eu tenho aqui as centenas, dezenas e unidades. Vamos começar onde tem restrição. Obviamente, a restrição inicial é aqui na centena, porque eu não posso iniciar com o zero. O algarismo zero não pode entrar, igual a gente falou no exemplo anterior. Então, eu tenho de 0 a 9 são 10 números. Como eu não posso colocar o zero como opção aqui, lembrando, né? O que eu vou escrever aqui são as opções, não são esses números, tá? São as opções de quantidade de número que eu posso colocar aqui na centena. Então, de 0 a 9, eu tenho 9 números, porque o zero não pode entrar. Para a dezena, eu posso escrever qualquer uma dessas opções, qualquer uma dessas 10 opções. Porém, eu já escolhi um número aqui aleatoriamente. Vamos supor que eu tinha escolhido o número, sei lá, número 6. Então, como eu posso escolher qualquer um desses 10, exceto esse 6, eu tenho quantas opções para a dezena? 9. Vamos supor que na escolha dessa dezena eu escolhi o número 5. Supondo, tá? Então, para a unidade eu posso escolher qualquer uma dessas 10 opções. Porém, eu já escolhi o 6 e o 5. Então, resta para mim 8 opções para colocar na unidade. Como isso aqui é o princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, multiplique isso aqui. 9 vezes 9 vezes 8, 648. Ok? Obrigado por assistir. Aqui foi o professor Tubarão. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, mandem para os seus amigos, tá? Beleza? Até a próxima. Não se esqueçam de estudar sempre, hein? Para de ficar no celular, no Instagram, no videogame aí. Vão estudar. Então, em pandemia, aproveita o tempo em casa, hein? Vamos estudar. Vamos estudar. Estudar. Se cuidem. Fiquem em casa. Se necessário sair, use máscara sempre. Se cuidem, pense você nos outros, tá? Tá assistindo até agora? Por quê? Já acabou o vídeo. Tô de olho, hein?